Olá, bem-vindos ao minicurso IFRS S1, S2 e a nova economia climática em nano e biotecnologia. Nosso curso vai ser dividido em 3 encontros, hoje é nosso primeiro encontro, onde vamos começar a entender do que se trata, afinal, essa sopa de letrinhas, IFRS, S1 e S2, e por que isso importa tanto para nano e biotecnologia. Na sequência, vocês vão ter um encontro com a Letícia, da Mira, parceira de jornada da Encarbon, para aprofundar ainda mais esse entendimento, e no último encontro a gente vai estar juntas aqui, conduzindo o fechamento com vocês. E hoje a gente vai percorrer esses 6 tópicos que estão descritos aqui na tela. Então, a gente vai começar falando sobre o potencial financeiro da inovação científica alinhada às métricas de clima e natureza. A gente vai trazer a primeira noção do que se trata do IFRS S1 e S2. A gente vai falar sobre os 4 pilares dessas normas, que são a governança, estratégia, riscos e métricas. A gente vai falar sobre a virada dos ativos intangíveis, sustentabilidade como estratégia e dizer como que essas questões estão acontecendo no Brasil. E a gente tem como marco muito importante a resolução 193 da CVM. Bom, meu nome é Fabiane Tessari, eu sou advogada de formação, empresária. Desde 2022, através da Encarbon, eu venho desenvolvendo projetos de impacto socioambiental positivo, com foco em ativos como créditos de carbono e créditos de biodiversidade, principalmente em benefício de comunidades indígenas, comunidades tradicionais. E do outro lado dessa moeda, a Encarbon se dedica à realização de relatórios corporativos de sustentabilidade, que medem o impacto que as empresas geram em clima e capital natural e, por outro lado, conectam os investimentos que têm sido feitos para mitigar esses impactos sob uma perspectiva mais ampla, que é uma perspectiva socioambiental. Então, é no contexto dessa experiência que eu venho aqui falar com vocês hoje, ter essa conversa sobre essa sopa de letrinhas que se chama IFRS. E aqui, o nosso público é muito específico, nano e biotecnologia, então o foco vai ser ir conduzindo isso com vocês. E eu queria começar a nossa conversa com uma provocação simples. Quantas das inovações que vocês desenvolvem aqui já têm impacto positivo em clima ou na natureza, mas esse impacto não está sendo medido e nem comunicado? Provavelmente várias, O problema central, na verdade, não é um desalinhamento do negócio com o impacto que ele gera em clima e capital natural, mas é um desalinhamento na comunicação. De um lado, os cientistas dessa área estão desenvolvendo soluções altamente sofisticadas, novos materiais, processos biológicos, aplicações nanotecnológicas, e de outro lado, o mercado financeiro está tentando responder uma pergunta muito objetiva: onde eu coloco meu capital para reduzir risco e garantir retorno no longo prazo? E aqui, quando eu falo em risco, eu estou falando também em risco climático, porque o mercado financeiro passou a considerar os impactos que as empresas geram em clima e na natureza como um risco para o próprio negócio. Eles não são mais considerados apenas riscos externos ao meio ambiente. E aqui a gente está falando de uma mudança estrutural no mercado, A ciência evoluiu, o mercado também. Nos últimos anos, aconteceu uma mudança muito importante, a percepção de que mudanças climáticas afetam cadeias produtivas. Isso parece óbvio, mas isso começou a ser considerado no mercado financeiro de poucos anos para cá. A percepção de que a escassez de recursos naturais afeta custos. A percepção de que a regulação ambiental que vem em resposta a esses eventos pode afetar a viabilidade dos negócios. Ou seja, não basta mais dizer que uma solução é inovadora. O mercado ele quer entender, isso reduz risco, isso gera valor, isso tem potencial de escala. Ou seja, o impacto ele começa a ser enxergado como um risco, mas, por outro lado, também como uma oportunidade. E é aqui que entra a inovação científica. Porque a gente, já comentei aqui, grande parte das soluções, esses riscos não vêm do setor financeiro. Eles vêm da ciência, eles vêm da tecnologia, eles vêm da inovação aplicada.
E aqui na tela a gente tem alguns exemplos típicos de nano e biotecnologia. Por exemplo, um novo material que é criado e que reduz o consumo de energia, ou um processo biológico que substitui insumos fósseis, ou uma solução que aumenta a eficiência produtiva, um mecanismo que reduz a poluição ou os resíduos. Tudo isso já tem valor econômico, mas ninguém vai ficar sabendo se ele não for comunicado corretamente. E o impacto bem comunicado, ele pode favorecer, abrir, né, uma série de outras portas, né, que a gente indica aqui algumas, a título ilustrativo, mas muitas outras podem se abrir. Né? Então, o primeiro é o acesso a recursos que estão direcionados em fundos climáticos e fundos de ESG. Né? Quando a gente fala em ESG, a gente está falando de uma sigla muito conhecida do mercado corporativo, que faz referência ao meio ambiente, social, impacto social e a governança dessas empresas, né? Como que as empresas olham para esses climas, para esses temas socioambientais. A gente tem também uma possibilidade de ser, né, priorizado por grandes empresas em cadeias de fornecimento, porque as grandes empresas são as primeiras que estão sendo chamadas a olhar para esse assunto relacionado ao impacto em clima e capital natural. A gente tem também, né, um link com menor custo de capital e atração de investidores de longo prazo, porque no fim das contas as soluções que impactam em clima e capital natural são entendidas como soluções que no longo prazo, né, geram um benefício maior ou reduzem, né, essa percepção de risco. E aí aqui a gente chega nesse lugar, afinal, né, se a minha solução já gera esse impacto, né, como eu posso fazer para comunicar, né? Existe ali uma percepção implícita, né, de que o impacto ele é positivo, mas isso não está sendo comunicado, né? E como que se faz isso, né? Qual é a diferença? E aí aqui na tela eu coloco para vocês um exemplo concreto para deixar claro que o que eu estou falando aqui não é só discurso, é uma comunicação estratégica, assertiva e direcionada para algo que o mundo inteiro está sendo convocado a olhar. Então, eu poderia simplesmente comunicar que eu desenvolvi uma tecnologia inovadora X, mas eu posso, né, de uma forma estratégica e conectada com esse universo, comunicar que a minha tecnologia X reduz em tantos por cento as emissões dos processos industriais, destrava um mercado de Y milhões e tem mitigação comprovada do risco regulatório Z. Vocês conseguem perceber a diferença? É aqui que entram as métricas, porque o mercado ele não reage a intenções, ele reage a números. Então, quando vocês conseguem medir, por exemplo, quantas emissões de gases do efeito estufa são evitadas, quanto de recurso natural é preservado, qual é o ganho de eficiência que foi gerado, ou qual é o risco que foi reduzido, vocês transformam a ciência em algo comparável, financiável e escalável. E hoje, as métricas de clima e natureza, elas são usadas para 3 coisas principais. Primeiro, para avaliar o risco. Essa tecnologia, ela reduz ou aumenta a exposição a problemas futuros. Segundo, para identificar oportunidades. Isso abre novos mercados ou melhora a competitividade. Terceiro, para efetivamente colaborar com a decisão de investimento. Vale a pena colocar capital aqui? Ou seja, a gente não está falando só de sustentabilidade, a gente está falando de uma decisão financeira. E qual é o risco de não traduzir esse impacto, ou seja, de não, né, adaptar essa linguagem? Ou seja, o que acontece quando esse impacto não é medido ou comunicado? Para a percepção do capital, a inovação pode parecer mais arriscada do que ela realmente é. Esse valor ele fica invisível, e por isso o acesso a capital pode ficar mais limitado. A comparação com outras soluções, né, fica mais difícil também. E é exatamente por isso que surgem padrões como o IFRS, S1 e S2. Eles não foram criados para relatar a sustentabilidade, mas para criar uma linguagem comum entre quem desenvolve soluções e quem financia essas soluções. A principal mensagem aqui, né, até aqui, é: vocês já estão criando valor, mas parte desse valor ainda está invisível para o mercado.
As métricas de clima e natureza são a ponte entre inovação científica e capital. E quem aprende a traduzir isso primeiro ganha uma vantagem competitiva. Então, agora que a gente já entendeu que o impacto ele precisa ser traduzido em números para acessar o capital, a próxima pergunta é: quem definiu essa linguagem comum que o mercado está usando? E é aqui que entram os padrões globais, especialmente o IFRS S1 e o IFRS S2. Então, aqui, um primeiro recorte que eu quero deixar claro para vocês é que a gente não está ainda falando de Brasil, a gente está falando de um padrão global. O mundo está olhando para isso dessa forma. E a gente tem, dentro dessa estrutura, lá em cima, no topo dessa estrutura, a IFRS Foundation, que é a International Financial Reporting Standards, que é uma organização internacional sem fins lucrativos responsável por desenvolver e promover os padrões globais de relatórios financeiros e, mais recentemente, de sustentabilidade. Então, é finanças, o assunto é finanças, não começa, não é puxado por uma via de sustentabilidade. Um dos conselhos que compõem a IFRS é o ISSB, International Sustainability Standards Board. Ele é o conselho responsável por desenvolver os padrões globais de divulgação de sustentabilidade, como clima, biodiversidade e riscos ESG. Então, a IFRS Foundation criou o ISSB para responder a uma crescente demanda por informações confiáveis sobre ESG. A gente via muitas empresas reportando questões relacionadas a ESG e a sustentabilidade, e aqui a gente vem, tem um órgão que vem e diz, agora essa é a estrutura para que isso seja considerado na linguagem financeira, na linguagem do capital. E nessa missão, o ISSB desenvolveu essas duas normas que estão se tornando referência global. IFRS S1, que trata das divulgações de sustentabilidade como um todo, e o IFRS S2, que tem um foco em clima e em riscos e oportunidades relacionados ao clima. Então, de uma forma bem direta, reforçando aqui, IFRS S1 e S2 são normas internacionais. Elas foram criadas para padronizar como as empresas divulgam as informações de sustentabilidade. E elas têm um foco muito específico, investidores. Ou seja, de novo, isso não vem do mundo ambiental, isso vem do coração do sistema financeiro global. Essas normas, elas não pedem que a empresa seja sustentável. Elas pedem que a empresa explique como questões de sustentabilidade podem afetar o seu desempenho financeiro. É uma mudança sutil, mas extremamente importante. O discurso ele é focado no capital, mas ele beneficia diretamente o meio ambiente, na medida em que chama ao mercado a responsabilidade pela redução de impactos e preservação ambiental, partindo da compreensão de que não cuidar significa colocar em risco o próprio negócio. Então, o interesse é financeiro, mas a gente tem uma via muito direta para a percepção do impacto ambiental. Por isso, o que a gente está falando não tem nada a ver com marketing. A gente está falando de informações estruturadas, a gente está falando de informações baseadas em evidência, a gente está falando de informações conectadas com o financeiro e comparáveis entre empresas. É quase como um balanço financeiro, só que incluindo clima e sustentabilidade. E o grande conceito-chave é o de materialidade financeira, que vocês vão aprofundar com a Letícia na próxima aula. Por hora, aqui, o que a gente precisa saber é que a materialidade está conectada com as informações que podem influenciar a decisão de um investidor e que, por essa razão, precisam ser divulgadas. Por exemplo, a informação impacta o caixa, o risco ou o futuro estratégico da empresa? Trazendo para o universo aqui de vocês, Se vocês desenvolvem uma tecnologia que reduz emissões de gás de efeito estufa, que usa menos um determinado recurso natural, que substitui um insumo crítico, ou que depende de biodiversidade, isso pode ser considerado material dentro desse contexto de materialidade financeira, porque ele afeta custo, afeta risco e afeta mercado. Uma tecnologia como essas, ela pode aparecer num relatório de sustentabilidade como redução de risco climático, como aumento de eficiência,
como uma nova oportunidade de mercado ou como uma adaptação regulatória. Ou seja, a ciência, ela passa a ser argumento de investimento. E agora que a gente entendeu, né, o que são o IFRS, S1 e S2, a pergunta prática é como é que se organizam essas informações? Como são reportadas, né, essas informações? E a resposta está numa estrutura muito simples, que são esses 4 pilares que estão aqui na tela para vocês. Então, essas 2 normas, elas exigem que a empresa explique sobre governança e gestão, ou seja, como a empresa está lidando com os riscos climáticos, quem lidera e quem responde por isso. Um segundo ponto que faz parte dessa estrutura é a gestão de riscos, ou seja, aonde estão os riscos e as oportunidades ligados a clima e sustentabilidade. Um terceiro eixo é o da estratégia, como isso afeta o negócio, pensando em modelo de negócio e resultado, e as métricas e indicadores, ou seja, como medir o impacto. Então, percebam que não é opcional a forma como vai ser reportado para atender o que essas normas vêm direcionando. Existe uma estrutura, né? Todas as empresas de qualquer setor, para atender essa regulação, precisam organizar suas informações dentro desses 4 blocos. E se vocês entendem isso, vocês conseguem, né, começar a estruturar uma narrativa de impacto muito mais forte. Então, agora vamos passar uma por uma, né, rapidamente dessas normas, para a gente entender um pouquinho mais, na prática, o que cada uma delas está significando. Quando a gente olha para o primeiro pilar, então, que é o pilar da governança, a pergunta-chave aqui é: quem decide sobre sustentabilidade? Então, governança dentro, até no contexto do ESG, é a sigla, né, a letrinha mais difícil de compreender, né? A gente compreende o social, compreende o ambiental, mas o governança, né, é o mais complexo. E aqui eu queria chamar a atenção de que isso não é burocracia, né? É efetivamente entender quem dentro de uma corporação está olhando para esses assuntos e tomando a decisão. Então, o que né, dentro dessa lógica do IFRS, né, para que um reporte seja considerado consistente, o que o mercado quer ver, né? Esses temas, eles estão sendo trabalhados no nível da liderança. A governança, ela mostra se o impacto que está sendo reportado, ele é intencional, ele está sendo pensado num nível estratégico, ou se ele é acidental. Um segundo ponto extremamente importante: existe uma integração entre a ciência e a gestão? Porque se a ciência, né, a base científica que está por trás daquele negócio, ela está isolada das decisões administrativas, isso é risco. Se ela está integrada, isso vira valor. E a terceira questão que a governança olha é: existe um responsável claro, né, uma pessoa, uma função? Se ninguém é responsável, o mercado entende isso como um risco sistêmico. Então, vamos trazer, né, tentar trazer aqui um exemplo dentro do contexto de nano e biotecnologia, né? Imaginem uma empresa de biotecnologia que desenvolve enzimas industriais, né? Uma narrativa, né, dentro do pilar de governança que seria fraca, seria simplesmente dizer: olha, nós temos um time de pesquisa e desenvolvimento altamente qualificado. Nesse contexto aqui, uma narrativa forte, né, em contraposição, seria: a liderança técnica participa das decisões estratégicas relacionadas à redução de emissões e eficiência de processos. Então, a gente traz, né, para dentro do negócio a informação técnica, né? É isso, né, criando, né, e desenvolvendo. Aí, quando a gente olha para o segundo pilar, né, que é o pilar da estratégia, a pergunta-chave é: como esse tema impacta o negócio? E esse impacto, né, a gente vem trabalhando ele no curto, no médio e no longo prazo. Aqui, o que precisa aparecer, né, nessa caixinha? Como a tecnologia cria uma oportunidade, né, ela pode, né, abrir novos mercados, ela pode abrir uma possibilidade de uma premiação relacionada à sustentabilidade ou o desenvolvimento de novos produtos, né, que é uma abordagem, né, positiva, né, o benefício, né, o que isso pode trazer ainda, né, de mais vantagem. E, por outro lado, como essa tecnologia responde a determinadas tendências, né, tendências naturais, como as mudanças climáticas extremas, escassez de insumos, ou
tendências específicas de regulação, né, uma barreira de regulação, né, como que essa tecnologia me ajuda a responder a isso. Então, aqui trazendo de novo, né, um exemplo relacionado a nano e biotecnologia, né. Se a gente está pensando numa tecnologia que melhora a eficiência energética, uma narrativa simplória seria: nosso material é inovador, né, porque ele melhora a eficiência energética. Agora, uma narrativa forte seria dizer: nossa tecnologia, ela permite a redução de consumo energético em X%, posicionando a empresa em mercados regulados de carbono, ou reduzindo a exposição a custos futuros. Por exemplo, né, se a gente traz aqui, né, um dos exemplos que foi mencionado atrás, assim, uma substituição de insumos químicos, né, ou insumos relacionados ao petróleo, né. Aqui, além de agregar à narrativa essa informação, é possível, né, garantir acesso a mercados sustentáveis, né, e ter um diferencial competitivo também. Então, né, não simplesmente, né, a solução ela reduz o acesso a insumos, né, que tenham como base fóssil, mas você pode agregar, né, a informação que isso te permite acessar A, B ou C mercados, né, relacionados à sustentabilidade, né, e qual é o nicho de clientes que isso abre para você. Aí aqui, passando para o terceiro pilar, né, que é o pilar da gestão de riscos, a pergunta-chave é: o que pode dar errado e como você responde a isso? Então, alguns tipos de riscos que são relevantes, né, para a nano e biotecnologia poderia ser, né, eu acho que o principal aqui é a dependência dos insumos naturais, e aí aqui, né, muito forte a questão da água, a regulação, né, especialmente em biotecnologia, ou seja, quais são as barreiras iminentes sobre nanotecnologia e bioprocessos que podem surgir, né, e, enfim, esses riscos eles precisam ser mapeados. E a terceira, né, diz respeito à escalabilidade da tecnologia. Qual é o gargalo entre a bancada do laboratório e a produção industrial? Então, né, trazendo de novo aqui para um exemplo concreto, né, uma solução de nano e biotecnologia baseada em biomassa, né? O principal risco aqui seria a disponibilidade da matéria-prima, né, num contexto de mudanças climáticas e disso podendo ser impactado. O que seria uma resposta estruturada a esse risco? Olha, a gente tem aqui a possibilidade de diversificação de fontes naturais, ou a gente tem parcerias locais, a gente já está olhando para a produção daquele insumo, fortalecendo isso, ou a gente tem um monitoramento dedicado da cadeia de fornecimento. Um outro exemplo, por exemplo, poderia ser um nanomaterial novo, né, a criação de um produto novo. E o maior risco aqui seria o risco relacionado à regulação, um risco de uma regulação futura, né, colocar, né, trazer uma insegurança para o negócio. E a resposta aqui poderia ser: olha, a gente tem um compliance antecipado, a gente já realizou testes, certificações. Então, isso tudo para dizer que o problema não é o risco, né, o risco ele vai existir, mas um risco bem explicado, um risco abordado, né, um risco pensado, ele não assusta. O risco invisível, sim, aquele que ninguém captura e que ele pode efetivamente colocar abaixo o negócio. E aí, quando a gente chega no último pilar, que é o pilar das métricas e indicadores, a gente tem como pergunta-chave como você comprova, né, aquilo que está sendo relatado. Então, esse é o pilar mais crítico, porque é aqui que o discurso vira evidência, né? Aqui é o que você está falando, ele vem, né, traz, né, efetivamente uma comprovação. E alguns exemplos sobre como comprovar o impacto, né, dentro desse contexto, né, que a gente está falando, de clima e sustentabilidade, qual é o volume de emissões de gases do efeito estufa evitado, como que fica a questão da eficiência energética, a redução de insumos naturais, né, de necessidade de insumos naturais, e os indicadores de biodiversidade também. E o que o mercado quer ver aqui, né? O mercado ele quer dados consistentes, ele quer comparabilidade e ele quer evolução ao longo do tempo, né? Não é o imediato, né? A gente está olhando lá para frente.
Então, aqui, né, dentro da nano e biotecnologia, é isso, né? Qual é a redução do consumo energético, aumento de eficiência de material, emissões evitadas, substituição de insumos fósseis, redução de resíduos, quanto de água é economizado, qual é a produtividade por unidade de recurso. E aí a gente tem um antes e um depois dessa narrativa. Não é só dizer, minha tecnologia é sustentável, mas é assim, minha tecnologia reduz as emissões em X%, o consumo de energia em Y e de resíduos em Z. A métrica é o que transforma uma promessa em um valor dentro dessa lógica, né, de mercado financeiro. E aí aqui, né, para a gente fechar esses 4 pilares, né, a gente tem a percepção de que eles não são 4 pilares que devem ser entendidos de uma forma separada. Eles juntos, eles contam uma história. Então, se a gente puder juntar tudo, né, dentro de um exemplo simples, né, de uma solução tecnológica que reduz a emissão de gases do efeito estufa, né, no nível da governança, a liderança técnica ela está envolvida nas decisões climáticas, da estratégia, esse produto, né, posiciona a empresa em mercados de baixo carbono. Os riscos são a dependência da matéria-prima biológica, mas existe um plano de mitigação. E as métricas são efetivamente a redução de emissão de gases do efeito estufa em X%. Ou seja, você sai, né, da linguagem exclusiva da tecnologia e traz aqui uma tese de investimento. A mensagem central, ela é, os 4 pilares, eles são uma estrutura para transformar a inovação em valor percebido. E dentro do universo da nano e biotecnologia, as cartas já estão na mesa, né? Já existe tudo para encaixar perfeitamente nesse discurso. A diferença é a forma como é possível de contar essa história e trazer as evidências científicas, obviamente. E aí aqui a gente vem, né, trazendo, porque esses conceitos, eles no fim das contas parecem etéreos, mas para trazer um pouco mais de informação prática, né, do que vem acontecendo, um histórico passado, porque tudo isso é muito novo, né? Agora a gente está vivendo essa virada de chave e as coisas parecem que ficam no ar, né? Mas quando a gente olha lá para trás, né, a gente já vem vendo uma forma de olhar para um valor que não é um valor a princípio tangível, né? A gente falou aqui sobre impacto, sobre métricas e estrutura, mas aonde que está, de fato, o valor de uma empresa hoje? Né? E se a gente voltar algumas décadas atrás, a gente vai encontrar, né, a informação de que o valor das empresas estava muito ligado a ativos físicos, as fábricas, as máquinas, os estoques. E isso mudou drasticamente. Né? Hoje em dia, a maior parte do valor das empresas está em ativos intangíveis. Né? Aqui a gente menciona o índice SP, que é um dos principais índices da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que dizia, né, reconhecia que em 1975 a maior parte do valor era tangível, e em 2020, cerca de 90% desse valor passou a ser intangível. E o que é, né, intangível? Né? Intangível são ativos que geram valor, mas que não são físicos, não são, né, palpáveis, como, por exemplo, a propriedade intelectual, as patentes, né, o conhecimento científico, dados, a marca e reputação e a capacidade de inovação. E aí aqui vem um ponto extremamente importante, né? Nano e biotecnologia são, por natureza, ativos intangíveis. Então, né, os cientistas que estão por trás dessas tecnologias, eles não estão construindo fábricas, eles estão construindo conhecimento, processos, moléculas, soluções científicas. Isso é o coração da economia atual. E quando a gente fala de Deep Tech, a gente está falando exatamente disso, de tecnologias baseadas em ciência, de alta complexidade, de alto potencial de transformação e alto grau de incerteza. Agora, vem a ideia mais importante desse slide aqui, né? Impacto bem medido, ele vira ativo intangível. Por quê, né? Por que o impacto bem medido, ele vira ativo intangível? Porque ele diferencia a tecnologia, ele reduz a incerteza, ele aumenta a confiança e ele melhora o posicionamento.
E é aqui que tudo se conecta, né, com o que a gente viu desde o começo aqui dessa conversa. Né? As métricas de clima e natureza, elas ajudam a responder exatamente 3 coisas principais. Né? Qual é a oportunidade, né, de novos mercados, por exemplo? Qual é a eficiência, né, como é possível melhorar a performance e como, né, se reduz a percepção do risco. Então, aqui, né, para a gente, né, fechar essa compreensão, é importante destacar que o mercado ele começa a valorizar as empresas que conseguem mostrar como a sua tecnologia responde a desafios globais, né? Então, não é mais um negócio desconectado de um problema global que está posto. Né? Qual é o impacto ambiental e climático? Isso deve ser uma variável de design do projeto, não simplesmente algo que vai ser analisado numa auditoria posterior. Como essa solução se encaixa em transições de clima, natureza e energia? Ou seja, a pesquisa de bancada, ela precisa estar atrelada à análise de viabilidade climática e de mercado. Não adianta você criar uma solução em cima de um insumo né, que corre um risco, efetivamente, de escassez, sem você, né, abraçar isso, né, sem isso ser endereçado. E como ela reduz riscos futuros, ou seja, é preciso mostrar de uma forma rigorosa que as hipóteses que foram testadas, elas não são apenas para fins científicos, mas também para essa conversa com o investidor. Se essa estruturação não acontece, o valor ele fica escondido. A tecnologia ela parece mais arriscada do que ela realmente é, e a avaliação, né, o valuation do negócio, ele tende a ser menor. A negociação fica mais difícil. E o ponto central é a conclusão de que nano, bio, deep tech já são ativos extremamente valiosos. Mas esse valor ele só se materializa quando ele é compreensível para o mercado. E as métricas de impacto são uma das ferramentas, né, para isso. Né? Existe uma estrutura e é preciso encaixar, né, entender de que forma que é possível encaixar isso dentro dessa estrutura. E aí aqui, né, a gente tem 2 caminhos, né, 2 cenários, né? A abordagem comum, né, que é uma abordagem reativa, ou seja, enfim, a gente tem aqui como medir, né, o impacto, como estruturar uma informação e como isso afeta o valor da empresa. Mas a sustentabilidade, ela não começa no relatório, ela começa na estratégia. Né? A maioria das empresas, elas desenvolvem um produto, operam um negócio e, no final, tentam encaixar um relatório de sustentabilidade, né? Que é né, o caminho até então, digamos assim. Isso cria um problema enorme, porque o relatório ele vira uma narrativa sem conexão real com o negócio. Quando a sustentabilidade ela fica só no relatório, ela não influencia as decisões reais. Ela não reduz um risco de verdade, né? E não gera uma vantagem competitiva, acaba perdendo credibilidade. E o que está emergindo é o contrário. A sustentabilidade ela entra no momento da decisão. Ou seja, o que desenvolver, como desenvolver, para qual mercado e com quais riscos. E isso muda 3 coisas fundamentais. Né? O que é considerado boa inovação não é só o que funciona tecnicamente, é o que também reduz risco e gera valor sustentável. Então, os projetos com melhor perfil de impacto, eles começam a ganhar mais espaço. Né? E o sucesso, ele passa a ser medido não só pela performance técnica, mas também pelo impacto e pela resiliência. Quando a gente olha para, né, o universo de nano e biotecnologia, isso é muito relevante porque muitas das inovações já nascem com impacto positivo, mas nem sempre isso orienta as decisões. Né? Então, a sustentabilidade ela deixa de ser um tema isolado e ela vira uma lente que atravessa o negócio como um todo. Então, aqui de novo, né, reforçando algumas abordagens que a gente já trouxe aqui. Né? Quais são as perguntas que entram na tomada de decisões? Isso aumenta ou reduz um risco futuro? Isso melhora a eficiência de recursos? Abre novos mercados? Isso pode ser regulado negativamente?
A sustentabilidade como estratégia, ela é, no fundo, uma discussão sobre tempo, né? No curto prazo, existe um custo imediato, mas no longo prazo, como é que a gente está olhando para risco, regulação e mercado? E o mercado financeiro ele está olhando cada vez mais o longo prazo. Então, se a gente tem uma comparação entre duas tecnologias possíveis, uma delas é mais barata no curto prazo, mas gera um risco no longo prazo, a tendência hoje do mercado é investir em algo que tenha, né, que pode ter um custo maior no primeiro momento, mas que, por exemplo, reduz emissões ou reduz o consumo de recursos. Esse é o modelo estratégico, porque ele é enxergado como mais valioso no longo prazo. Então, se a gente puder resumir esse slide em uma frase, né, a sustentabilidade como relatório, né, que é a primeira linha ali, ela olha para o passado. A sustentabilidade como estratégia, ela molda, né, um novo futuro. E aí aqui, né, vem a importância, né, a relevância do papel do cientista. Lembra que lá atrás a gente já comentou, né, quando a gente fala de governança, que né, os técnicos eles precisam estar dentro desse universo da tomada de decisões, né, orientando a tomada de decisões, o cientista, não só, né, o administrativo das empresas. E a sustentabilidade estratégica, né, dentro dessa narrativa, ela aparece quando pesquisa e desenvolvimento considera esse impacto desde o início, quando a escolha dos insumos leva em conta a escassez, quando o design do produto considera o ciclo de vida, né, a gente olhando para a questão dos resíduos também, que é extremamente importante, e quando as parcerias são formadas, né, pensando num contexto de resiliência. É aqui né, que a realidade se conecta com as normas que a gente começou a ver. Porque o IFRS, no fim das contas, ele não quer saber só o que você fez. Ele quer saber como a sustentabilidade influencia as suas decisões. E isso não aparece num relatório isolado, isso aparece na estratégia de negócio. Então, aqui existe uma grande oportunidade, né, para o cientista dessa área, porque a Deep Tech ela pode incorporar a sustentabilidade desde o design, e isso é muito mais poderoso do que adaptar depois. Na prática, isso significa integrar a sustentabilidade em todo o pipeline, ou seja, a pesquisa considerando o impacto potencial, no desenvolvimento, essas medições e testes, na escala, a otimização de recursos, e na comercialização, que é a ponta do negócio, a comunicação desse valor. Nesse contexto, o cientista ele não é só um desenvolvedor da tecnologia, ele é um definidor da trajetória do negócio. Porque as decisões técnicas hoje determinam o impacto ambiental, a viabilidade econômica e a posição de mercado no futuro. Então, a principal mensagem aqui é que a sustentabilidade ela não é um complemento, ela é um critério de decisão. E quem incorpora isso desde o início consegue construir uma vantagem competitiva real. Bom, e agora, né, a gente vem falando de normas internacionais, eu fiz esse recorte lá atrás, para a gente entender que essa é uma linguagem global, mas como que o Brasil entra nessa história, né? Isso já está acontecendo no Brasil ou ainda é, né, meramente uma tendência? Né? Qual é a realidade aqui, né? E a resposta é sim, isso já está acontecendo no Brasil, está sendo implementado agora, né? O mundo inteiro está convergindo para um padrão comum de divulgação de sustentabilidade. No centro disso estão as normas do ISSB, ou seja, países e mercados estão começando a adotar essas regras para aumentar a transparência, reduzir risco sistêmico e facilitar o fluxo de capital. E no Brasil isso se materializa na resolução da Comissão de Valores Imobiliários de 193, que estabeleceu, anos atrás, que a adoção dessas normas internacionais de sustentabilidade passaria a ser obrigatória para as empresas listadas na B3 a partir do exercício de 2026. Então, esse ano, exatamente, as empresas listadas na B3 estão sendo obrigadas a olhar para isso para reportar a partir do ano que vem. Então, elas têm que reportar seguindo IFRS S1 e S2, e essa necessidade das empresas listadas na B3, né, a gente está falando aqui de um universo de 500 a 600 empresas, começa a pressionar a cadeia de fornecimento. E aí a gente aumenta
né, esse número para mais de 50 mil empresas, né, que são fornecedores diretos de empresas listadas na B3 e que começam também a precisar olhar, né, para temas relacionados a questões climáticas e de sustentabilidade. Porque os investidores, eles passam a exigir esse tipo de informação. E a comparabilidade entre as empresas globais aumenta. Então, é muito importante entender aqui que isso não é apenas uma obrigação regulatória, ele é uma mudança de como o mercado avalia as empresas. As empresas que se adaptam, elas acessam capital de uma forma mais fácil, né? Aumentam a confiança do investidor e se posicionam globalmente. Então, isso para dizer que, além das empresas listadas na B3, existe uma sensação, uma percepção de valor nessa regulação que movimenta e mobiliza que outras empresas que não são obrigadas a fazer essa mudança pela regulação também desejem fazer esse movimento. E aí as empresas que não se adaptam, elas parecem mais arriscadas, elas perdem competitividade ou, né, dentro de uma lógica de concorrência de mercado, acabam ficando para trás. Né? Lembrando, né, que tudo isso ele parte de uma percepção de que o impacto que as empresas geram, né, em clima e capital natural é um risco para o próprio negócio. Né? E você dizer, né, para o mundo como você está endereçando isso passa a ser extremamente relevante. Então, né, voltando aqui para os setores de nano e biotecnologia, essas soluções, essas tecnologias, elas estão na origem dessa transformação. Porque é aqui, né, que surge o desenvolvimento das soluções e das tecnologias que vão endereçar, né, esses problemas globais. Aqui, a gente tem uma geração de dados e uma compreensão de um impacto real, especialmente no Brasil, que tem uma posição única em biodiversidade, tem uma base científica forte e tem desafios reais de clima e de recursos naturais. Então, se vocês conseguem traduzir as suas tecnologias em métricas dentro daqueles 4 pilares, alinhadas ao IFRS, vocês falam a língua do investidor global. E o convite aqui é: comecem a olhar para as suas tecnologias não só como ciência, mas como ativos estratégicos dentro dessa nova lógica. E como provocação, eu deixo uma pergunta final. Se vocês tivessem que apresentar hoje a tecnologia de vocês para um investidor internacional, vocês conseguiriam explicar o impacto de forma clara, mensurável e estratégica? Porque, no fim das contas, o que está mudando não é só o relatório, é a forma como o valor é criado, percebido e financiado também. Bom, aqui eu me despeço, agradeço pela escuta e deixo o meu contato, caso queiram compartilhar, enfim, trocar ideia, a gente pode continuar conversando. Esse é um tema que eu e a Letícia trabalhamos, então é um prazer para a gente falar sobre isso aqui com vocês. Próximo encontro vocês vão estar com a Letícia e no último a gente vai estar juntas aqui conversando novamente com vocês. Muito obrigada e até a próxima.